Aleluia. Boa noite. Amém. Graça e paz. Aleluia. Vocês estão prontos? Estão com expectativa? Aleluia. Sério mesmo? Estão com expectativa? Oh, aleluia. Amém, queridos. A expectativa faz toda a diferença. Amém. Só que a expectativa, queridos, ela é gerada, a expectativa ela é um produto. Amém. A expectativa é o resultado. A expectativa ela não nasce na nossa vida sem que algumas coisas ela estejam sendo colocadas em prática. Amém. Então a expectativa ela é fundamental para a nossa vida. Então o que você espera, né? Eu posso dizer para você que nessa noite ou em todas as noites, né? Eu sou como um garçom. Amém? Eu sou como um garçom. O que é que o garçom faz? Ele apenas serve, mas serve o pedido. Então, amém? Ah, mas a comida eu não gostei. Mas foi o que você pediu? Não pedi, então não reclama da comida, né? Não é verdade? A culpa não é do garçom, é a culpa de quem escolheu. Se você não escolhe, tem alguém que vai escolher por você. Amém? Então gera expectativa nessa noite. Nós temos uma grande, rica, maravilhosa oportunidade. Você concorda comigo? Amém? Eu estou com uma boa expectativa, uma grande expectativa. Tenho algo no meu coração, na verdade. Então, orando por essa noite, orando por esse culto, orando pela palavra, eu tenho algo no meu coração que tenho um desejo de compartilhar, né? E se realmente fluir como eu preciso, necessito disso que eu pretendo ministrar. Amém? Nós precisamos. E eu quero que você abra o seu coração. Amém? Porque é de fundamental importância que nós possamos cooperar com o Senhor. Amém? Cooperar. Envolve a tua fé. Crê junto comigo. Crê numa noite poderosa. Creia em algo sobrenatural acontecendo. Creia. Amém? Não esteja apenas na expectativa, no sentido, eu quero ver o que vai acontecer. Não. Envolva a sua fé. Amém? Você crê que Deus ele pode fazer algo grandioso na nossa vida? Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar. Deus seja louvado. Eu tenho algo no meu coração e nós vamos depois compartilhar. Aleluia. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Te damos graças, meu Deus, pela oportunidade que nós temos. Eu te louvo, Senhor, porque uma oportunidade como essa, ela é ímpar. Ela é uma oportunidade de uma singularidade, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Nós temos muitas oportunidades de fazer muitas coisas, mas um momento como esse nem sempre nós temos. E por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos dê sabedoria e graça para não desperdiçar a oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado por sensibilidade. Obrigado por discernimento espiritual. Obrigado pela capacidade de enxergar, de compreender. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Romanos. Livro de Romanos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Romanos, no capítulo 8. Amém? Aleluia. Versículo 31. Oh, aleluia. Já está aqui, ó.
Amém? Como é que está escrito aí? Amém? Vamos ler? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Eu pergunto, existe algo que Paulo diz aí, se Deus é. O que você acha? Paulo diz, se Deus é por nós. Aí ele diz, quem será contra nós? Aí eu pergunto para você, Deus é por você? O que você pensa sobre isso? Amém? Que consideração você tem sobre isso? Porque, queridos, situações nós enfrentamos todos os dias. Amém? Todos nós enfrentamos situações. A questão é, o que Deus é para você? Quem Deus é para você? Porque se eu e você tivermos a consciência de quem Deus é e entendermos que Ele é por nós, nós iremos declarar e realmente ter a convicção de que Paulo termina o versículo dizendo, quem será contra nós? A questão é, se Deus é. A questão não é o que eu acho que Deus é para mim, é o que nós, de forma pessoal, temos como Deus, se Deus é por nós. Amém? Deus, Ele é grandioso. Deus é poderoso. Deus, ele em si mesmo, Ele não tem falta de nada. Ele é pleno em tudo. Amém? Quando Moisés tem a visão da sarça ardente, e no momento que Deus chama Moisés para o ministério, para libertar o povo que estava preso no Egito, e Moisés diz assim, o Senhor chama ele e diz, eu quero que você vá e liberte o meu povo. Vá e liberte o meu povo. E Moisés, depois de receber a chamada do Senhor, né? Ele diz, então qual é o teu nome? Para que eu diga lá ao povo. O Senhor diz, eu sou o que sou. Amém? O eu sou. O eu sou me enviou. Amém? Deus, Ele é. Mas para você, quem Deus é? Você sabia que isso faz toda a diferença? Porque os judeus, eles olhavam, viam Deus de uma forma. Eles enxergavam Deus de uma maneira. Deus, Ele não foi Deus, entenda. Não é Deus quem diz para mim e para você como vai ser esse relacionamento. Somos nós que dizemos. Somos nós que, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, até somos nós que determinamos que tipo de relacionamento nós teremos com o Senhor. Não é Deus que diz, eu vou ser mais próximo de Diná do que serei de Jaine. Eu terei mais intimidade com Arthur do que terei com Igor. Não é Deus quem está ditando e dizendo, eu serei mais benevolente com um do que com outro. Amém? Mas por que uns têm uma visão de Deus e diferente de outros? Eu voltando a falar, o povo de Israel, quando Jesus dizia, Deus era meu pai, quando Jesus dizia que Deus era o pai dele, o povo queria apedrejar Jesus, porque eles sabiam que Deus era grande, eles sabiam que Deus ele era o poderoso, o criador de todas as coisas, eles não tinham dúvidas quanto a isso. Mas quando Jesus trouxe esse Deus tão grande, tão poderoso, trouxe para um relacionamento ao ponto de chamá-lo de pai, não, isso é demais. O povo diz assim. O povo diz, não, isso eu não posso admitir. Então, você vai ver, queridos, que até mesmo no relacionamento de Jesus com os discípulos, para você ver como é importante isso. Como é importante isso. Essa visão que eu tenho de Deus, a visão que eu desenvolvo de Deus, né? Estar aberto
para que essa visão ela possa ser moldada, possa ser melhorada. Né? Pastor Edinho falou hoje pela manhã, e ele falou sobre quando você vai tirar uma foto, por exemplo, e você precisa às vezes ajustar mais, para que não fique embaçado, fique uma coisa nítida, uma imagem, né, perfeita, para que possa ter nitidez. Então, é mais ou menos isso. Amém? Então, nós precisamos ter uma imagem clara a respeito de Deus. Porque, queridos, essa imagem vai determinar o meu relacionamento com Deus e o que eu espero de Deus. Então, o povo de Israel, eles não enxergavam Deus como um pai. Eles não tinham Deus como pai. Ele era o Criador, ele era o Santo, ele era o poderoso, mas pai, passou para isso, o povo não aceito isso. E, como eu já falei, até eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus dizia que Deus era o pai dele. Então eles achavam isso um absurdo. Mas Deus era pai, não somente pai deles, mas de todos. A questão é, ele é teu pai? O que ele é teu? Amém? O que Deus é para você? Amém? Ele é poderoso, ele é grande, ele é o Criador, ele é tudo isso e mais algumas coisas. Então Paulo diz, e ele coloca, por que eu fiquei me perguntando, por que Paulo colocou se Deus? Será que Paulo tinha dúvidas que Deus é por nós? Será que Paulo tinha dúvida a respeito de tudo que Deus fez em nosso favor? Você está entendendo? Porque tudo que Deus fez, ao ponto de enviar o seu próprio filho morrer por nós, não é? Isso mostra a disposição de uma pessoa que nos valoriza muito. Sim ou não? Quando eu e você estávamos entregues ao pecado, escravos de Satanás, dominados por Satanás, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para nos resgatar desse lugar. Só o fato de Deus ter enviado Jesus já mostra que Ele é por nós. Que Ele é por nós, o que significa que Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. Mas a questão é, você vê isso? Ou você olha para isso com muita dúvida? Eu sei que Deus ele é por Jaine, mas por mim... Bem, eu não sei, pois isso precisa ser resolvido. Porque eu terei o que eu terei de Deus, o que eu enxergar em Deus. Por exemplo, você vê Jesus, eu não vou estar abrindo muitos versículos, até para que a gente possa fluir mais, amém? Mas você vê que Jesus tinha pessoas mais próximas, discípulos que eram mais próximos. E desses discípulos tinha um que era mais próximo, ao ponto de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, que era João. Mas entenda, essa proximidade não foi Jesus que determinou, não foi Jesus que disse, João, você pode reclinar a cabeça no meu peito. Pedro, fica no teu lugar. Não foi uma atitude de João de romper com coisas ao ponto de ele ter segurança de se aproximar de Jesus e reclinar a cabeça. E eu acredito que essa atitude que João teve, todos poderiam ter. Mas só um experimentou. Por quê? Porque ele conseguiu olhar em Jesus algo que os outros não viram. E o que eu enxergo, eu terei. A imagem é algo muito positivo, queridos. No projeto Conectados, nós falamos muito sobre isso. A palavra diz, como imagina em sua alma, assim você é. Então, a imagem que você tem na alma vai determinar e refletir sobre a tua vida. E é muito importante isso, nós entendemos. Por exemplo, eu até falei nesse dia, se você lê um livro, você grava X desse livro. Mas se você assistir um filme baseado nesse livro, você grava quase tudo. Porque a imagem, sabe, o visual tem um poder de fixar algo muito grande dentro de nós. Tem um poder de fixar as memórias e alcançar as memórias. Por isso que quando nós lemos, nós gravamos, lembramos.
mas o nível de lembrança é muito pequeno quando nós, não é, enxergamos. É a mesma coisa de eu narrar uma cena para você. Se eu chegar para você e narrar uma cena qualquer, eu disser para você, olha, eu vi, aconteceu agorinha pouco ali na esquina, um acidente. Aconteceu assim, eu estou narrando os mínimos detalhes. Só que para você vai ser totalmente diferente do que você enxergar. Porque você vai enxergar coisas que... Você está entendendo, queridos? Então, a imagem é muito importante. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Aí eu pergunto, qual a imagem que você tem de Deus? Porque a imagem que você tem de Deus vai refletir na sua vida. Você está entendendo, queridos? Paulo, eu quero que você entenda que Paulo diz, se Deus é por nós, se. Esse se, ele revela uma condição, né? Sim ou não? Aí eu pensando sobre isso, será que Paulo tinha dúvidas a respeito se Deus era ou não por nós? Ou ele colocou aqui para chamar a atenção, para nos despertar para alguma coisa? Porque Deus, ele é por nós. A questão é, para você acredita que ele é por você? Que Deus, ele amou o mundo de tal forma que fez o que fez pela humanidade, enviou o seu filho, isso é fato. Mas isso é realidade para todos? Amém, queridos? A imagem que eu tenho de Deus é fundamental para a minha vida, meu amado. Como eu vejo, como eu enxergo Deus. Eu estou falando isso porque, não é? Orando por esse culto, orando por isso, o Senhor falou algo ao meu coração, que Ele iria despertar, não é? E acender de novo a expectativa ou a esperança de pessoas. Sabe, como você entrar numa situação e você não tem expectativa nenhuma? Você está vivendo uma situação e você não tem nenhuma expectativa. Você não tem nenhuma visão de como aquilo vai se desencadear, como aquilo vai se concluir. Porque tem pessoas que elas estão vivendo situações, mas no meio das situações, tudo que elas têm são muitas dúvidas e confusão. Elas são bombardeadas e elas são puxadas de um lado para outro por muitos questionamentos. Elas não têm certeza de nada. Elas não têm convicção de nada. E muito dessa incerteza se dá pelo fato de não ter uma clareza de quem é Deus. Como eu vou enfrentar uma situação que é maior do que eu, se eu não tenho certeza de quem está comigo? Bom, eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus é poderoso, mas será que Ele está comigo? Será que Ele realmente vai estar comigo? Que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o top, isso eu não tenho dúvida, mas Ele está comigo? Que a minha vida pode se comparar com uma fornalha, eu não tenho dúvida, mas será que Ele está comigo aqui dentro? Amém, amados? Aleluia. Isso é fundamental. Como eu falei, o relacionamento que nós temos com Deus não é Deus quem diz como será esse relacionamento, de proximidade ou não, mas nós. Somos nós. Nós fazemos uma imagem, uma figura de quem é Deus. Nós é quem colocamos parâmetros nesse relacionamento. Amém, queridos? Isso é muito importante porque nós precisamos estar abertos para as mudanças. Nós precisamos estar abertos, sabe? Nós queremos um ano novo, queremos coisas novas e desejamos coisas novas, mas como eu tenho falado e a gente tem batido nessa tecla, querido, o novo não é resultado de sorte, o novo é resultado de coisas novas.
Eu não posso ter atitudes velhas e querer algo novo. Eu não posso ter comportamento velho e querer algo novo. O novo é resultado do novo. Atitudes novas, coisas novas. Mas se eu estou tão fechado na minha vida, eu estou tão fechado ao ponto de não querer abrir mão, não, é do meu jeito, eu sou assim, é assim. Amém? Então, como eu falei, por exemplo, quantas pessoas poderiam ter a proximidade com Jesus que João teve? Eu pergunto a você, será que a proximidade que João teve com Jesus, foi Jesus quem demarcou? Foi Jesus quem delineou e disse, olha, João, você pode fazer isso, reclinar a cabeça no meu peito, mas Pedro fica lá. Será que foi Jesus quem fez isso? Então, essa proximidade, queridos, não é Deus quem está dizendo, as experiências que nós teremos, não é Deus quem diz, somos nós, muitas vezes. Por isso que Tiago diz, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de você. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, aqui, um passo em direção a Deus é um passo em direção a mim. Amém? Então, queridos, se eu quero algo de Deus, eu preciso estar me perguntando, eu estou disposto também a caminhar na mesma direção? Eu estou disposto também a andar, dar passos, porque só querer está complicado. Amém? Aleluia. Como eu vejo? Isso faz toda a diferença, queridos. Por exemplo, aleluia. A forma como você vê essas coisas. Existe uma frase que, não sei se você... Eu acredito que sim, né? Eu não conhece muito bem. Fulano de tal é bem resolvido. Conhece essa frase? O que significa isso, querido? Uma pessoa ser bem resolvida. Você está entendendo? Só pense sobre isso. Qual o conceito que você tem sobre isso? Você vê uma pessoa, eu vou usar essa expressão para falar de Paulo, por exemplo. Paulo foi jogado num cárcere de forma injusta. Mas como ele terminou o cárcere? Ele estava dentro de um cárcere, mas o cárcere não estava dentro dele. Ele estava numa cadeia, mas a cadeia não estava dentro dele. Ele estava numa situação difícil, mas a situação não estava dentro dele. Ele estava passando por algo que, naturalmente falando, seria difícil ele sair daquele lugar. Mas aquilo não estava dentro dele. O que estava dentro dele? Paulo enfrentou um naufrágio no navio. Mas eu vou estar citando para você, Atos 27, fala que Paulo, antes de entrar no navio, ele diz, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vai ser com muita dificuldade, vai ser com muito trabalho para o navio, não é? Vai ser uma viagem trabalhosa. Aí a Bíblia diz que o centurião, ele dava mais crédito ao que o dono do navio, o mestre do navio, falava do que o que Paulo. Então, Paulo estava ali como um prisioneiro, alguém que não tinha credibilidade, enfrentou uma situação de naufrágio, e você vê durante todo esse tempo animando as pessoas. Gente, comam. Gente, já faz tantos dias, tem bom ânimo. O Deus que eu sirvo enviou o seu anjo, e o anjo me disse que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam contigo. Tem bom ânimo, porque vai acontecer conforme o que Deus me disse. Então, você vê Paulo, querido, tendo uma atitude durante toda uma situação onde a Bíblia diz que, não é, dizendo que eles já tinham desesperado até a própria vida. Paulo sai daquela situação, sai do navio, chega em terra, vai catar alguns gravetos para fazer um fogo, e lá uma víbora pá na mão de Paulo, e a Bíblia diz que os homens que estavam lá disseram o seguinte: rapaz, esse cara realmente é um assassino, porque
se livrou do naufrágio, mas a justiça não permitiu que ele ficasse impune. Olha aí. Aí está lá Paulo com a víbora presa no braço, e a Bíblia diz que essa víbora era tão forte que eles esperavam que Paulo caísse morto naquele momento, e Paulo só deu uma, né? Lembra aquela novela do Senhorzinho Malta? Pronto, Paulo fez isso antes dele, ó. Né? Lembra aquele, foi um relógio grandão, né? Pronto, Paulo fez isso, deu uma sacudida no fogo e continuou a comer. Aí todo mundo, é um Deus. Olha como a opinião das pessoas mudam. Olha como a opinião das pessoas podem mudar o teu respeito. Disseram momentos antes, esse é um assassino. Depois que algo, é um Deus. Oh, queridos. Mas olha para Paulo durante todo o naufrágio. Desde o início do naufrágio, queridos, isso é tão importante. Isso é tão fundamental. Quem Deus é. Quem Deus é para você. Quem Deus é. O que o Evangelho é. Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós estamos enfrentando situações e nós não temos certeza e convicção de que Deus está conosco. E às vezes nós estamos tentando convencê-lo por meio da nossa santidade. Olha, Deus, eu estou me comportando bem, eu já estou orando, eu já orei até 1 hora por dia. Então nós estamos tentando, através de obras, ver se eu consigo alguma coisa, que na verdade, tudo que nós queremos é um sentimento de que Deus está conosco. Queremos nos sentir confiáveis ou confiantes. E tudo que nós precisamos é receber e acolher a palavra. Aleluia. Deus, Ele não pode fazer mais por nós do que Ele já fez, queridos. Aleluia. Quinta-feira passada eu estava ministrando sobre fé e falei sobre constituição. A Constituição, a nossa Constituição. Está lá no YouTube, vai lá dar uma olhada. Paulo diz uma coisa, eu vou falar outra coisa também, né? Não estava programado isso. Mas Paulo ele fala uma coisa em 1 Timóteo 6. Ele diz o seguinte, falando para Timóteo, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Toma posse. Queridos, eu pergunto, será que Paulo escreveria algo desnecessário? O que é tomar posse? O que é tomar posse? Tivemos agora, 1º de janeiro, a posse. Alguém que foi empossado. Amém? Alguém que assumiu. Amém, queridos? É interessante, são coisas que nos fazem pensar. Paulo fala para Timóteo, toma posse da vida eterna para que você foi chamado. Ou seja, você foi chamado para a vida eterna, mas toma posse dela. Então, até aquele momento, o que Timóteo estava fazendo? Até aquele momento, como estava a consideração para com Timóteo a respeito da vida eterna?
Nós fomos chamados para a vida eterna, nós fomos chamados para a prosperidade, nós fomos chamados para a saúde, nós fomos chamados para uma vida boa, nós fomos chamados para um conjunto de coisas. Agora a questão é, temos tomado posse? Temos assumido? Por exemplo, o que é tomar posse? O que é tomar posse? Tomar posse, além de tudo, é uma mentalidade que precisa mudar. Por exemplo, se alguém perguntar agora para Bolsonaro ou qualquer outro governador ou os deputados que ainda vão assumir, quem é você? Ele vai dizer assim, eu sou o presidente. Antes do dia 1º, ele era o presidente eleito, mas a partir daquele dia, ele assumiu aquilo que ele foi eleito. Então, existe nele hoje uma consideração, um pensamento. Eu sou. Porque eu tomei posse. Tomar posse é você assumir para você mesmo aquilo que a palavra já te diz. É você aceitar isso. É você, sabe, como diz uma outra definição de tomar posse, é ter por certo. Ou seja, tenha por certo. Amém, queridos? Aleluia. Mas voltando a falar com respeito a isso, quem é Deus? Eu quero que você pense sobre isso. Porque a imagem que eu tenho de Deus, ela vai determinar sobre a minha vida. A forma e a visão que eu tenho do Senhor vai refletir sobre a minha vida. Amém? Porque quando eu tenho uma imagem clara, as imperfeições, elas desaparecem. Quando eu falo numa imagem clara, quando você vai bater uma foto, o pastor Edinho falando hoje pela manhã, existe aquele momento onde está ainda ajustando ainda melhor momento da foto. Existe aquele ajuste. Não é? Então, o que acontece? Vai chegar um momento que não vai ter mais imperfeições ou coisas para corrigirem. Queridos, enquanto existirem dúvidas em nosso coração, a imagem de Deus não está clara para nós. Enquanto estiverem questionamentos, a imagem de Deus não está clara para nós. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus é por você, isso nos dá, queridos, uma ousadia para viver diferente. Nos dá uma confiança. Nos dá, sabe, uma segurança. Aleluia. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Nos dá uma segurança. Uma grande e total segurança. A questão não é por fora. A questão não é o que acontece por fora. A questão não é o que está por fora. É o que está por dentro. É o que existe dentro. Porque, como Paulo, não é? Paulo diz, segui meu exemplo, né? Porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Você vê que Paulo passou por muitas situações, ou seja, a vida nem sempre é fácil, mesmo para aqueles que são... Situações vão vir, mas a questão é, qual é o teu sentimento interior? Que tipo de sentimento, sabe, você carrega? Desespero, angústia, mágoa, sei lá. Que tipo de sentimento? Jesus, ele se deparou com tantas situações, não é? O traidor vindo para acusá-lo, para entregar ele, e ele olha para o traidor e diz, amigo, para que tu vieste? Sabe, ou seja, aquele que estava traindo ele sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ódio, não é? Você sabe, a questão é essa, queridos. Porque a imagem que eu tenho de Deus, ela vai definir coisas por dentro de mim.
ela vai determinar, delinear coisas aqui dentro. Eu posso me encontrar numa situação como Paulo se encontrou, onde ele estava fazendo a coisa certa, pregando a palavra, e a consequência daquilo é uma surra com vara, preso com os pés no tronco, sabe, acorrentado no cárcere mais interior que existia. Mas a Bíblia diz que na meia-noite ele estava cantando, louvando ao Senhor, porque as correntes estavam, as situações estavam, mas estava só em volta dele. Aquilo não penetrou dentro dele ao ponto de produzir, sabe, coisas que realmente iriam prejudicar. Ali sim, Paulo seria difícil de sair daquilo ali, porque se aquela situação produzisse, gerasse nele ódio, mágoa, ressentimento, murmuração, aí sim ele estaria acorrentado. Mas quantas pessoas, queridos, estão livres andando por aí, sabe, como eu e você, estou agora andando aqui para lá e para cá, mas no fundo estamos acorrentados, estamos presos a sentimentos, a mágoas, a medos, a traumas, a situações que vivemos. Sabe, quantos de nós, sem esperança, estamos iniciando um ano, estamos vivendo a nossa vida totalmente sem expectativa nenhuma. Eu estou aqui, mas eu desejo tanto que as coisas aconteçam, mas eu só desejo porque eu não tenho nada que eu possa me apegar. Ou seja, é uma pessoa que vive sem nenhuma certeza. Você está entendendo, queridos? Então, mais do que você crer em teorias, Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa que demonstrou durante toda a história, sabe, o seu caráter, a sua personalidade, as suas intenções. Nós olhamos, então muitas vezes nós sabemos muita coisa de forma teórica. Nós olhamos muitas vezes de forma grosseira, de um sentido de saber muitas vezes a letra, mas de fato e de verdade não conhecemos a pessoa que está por trás do que está escrito. Amém, queridos? E essa imagem que eu tenho dessa pessoa, desse Deus tão grande, amém? Ao ponto de lamentar coisas, aleluia, ter sentimentos, não é? Expressar sentimentos com respeito à humanidade, que ele estava morrendo, ele estava para ser entregue, mas mesmo assim esse Deus que expressou, sabe, tanta coisa, mas se eu não tomar cuidado, queridos, Jesus vai se transformar numa religião, e eu posso até matar em nome de Jesus, porque ele não vai representar nada para mim mais do que uma religião, algo seco. E posso até encontrar na Bíblia motivos ou versículos para embasar a minha atitude de querer matar alguém. Porque eu conheci só aquilo que é superficial, a letra. Mas a pessoa, o coração, o espírito que está envolvido, é a mesma coisa que Jesus ele fala para os discípulos. Jesus ele vai numa determinada aldeia, os discípulos, as pessoas não querem receber, lá estão os discípulos. João é um deles. Senhor, tu queres que a gente ore e caia fogo do céu e consuma todo mundo? Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são? Amém, queridos? Será que nós sabemos quem é esse Deus? A quem nós cantamos? Levantamos as nossas mãos? Dizemos que cremos? Por que é tão difícil crer na palavra? Porque muitas vezes nós estamos tentando crer na letra e não na palavra. Porque quando eu conheço Diná, fica mais fácil acreditar na palavra de Diná. Mas se Jaine vir me falar de alguém que eu não conheço, fica difícil acreditar na palavra de que Jaine diz, de uma pessoa que eu não conheço. Você está entendendo, queridos? Como eu posso acreditar na palavra de uma pessoa que eu não conheço? Como? Fica difícil. Mas quando eu conheço a pessoa, se torna mais fácil. Aleluia. Na verdade, se torna a consequência.
De fato e de verdade, fé é a consequência do conhecer. É por isso que a Bíblia diz que a fé ela opera pelo amor. Gálatas diz isso. O que é operar pelo amor? Não é simplesmente, a gente não pode, queridos, eu não gosto muitas vezes, de estar colocando as coisas de um ponto de vista e dizendo que é só daquele jeito. Deixa eu tentar explicar. Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Eu não vejo isso apenas dizendo o seguinte: se você não andar em amor, a tua fé não vai operar. Você está entendendo? Ou seja, quando você não anda em amor, a tua fé não opera. Eu sei que isso também é assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, quando eu ando em amor, eu estou andando em Deus. É claro que a minha fé vai operar também. Mas esse sentido, ao meu ver, esse versículo significa, sabe o quê? Quando eu conheço o amor de Deus por mim, é impossível não confiar nele. É impossível não acreditar na palavra de um Deus que eu conheço o quanto Ele me ama. O quanto eu significo para Ele, o quanto eu represento para Ele. Aleluia. O quanto Ele, como Ele olha para mim, como Ele me enxerga. Sabia que, queridos, condenações que nós muitas vezes andamos com condenações, são condenações que nós mesmos nos condenamos, porque Deus não nos condena? Aleluia. Aleluia, queridos. Deus é nosso Pai. Tem aquele louvor, Deus é meu Pai. Lembra? Quem lembra dele? Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, e sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Aleluia, aleluia, queridos. Sabe, queridos, Deus ele tem que ser alguém mais do que a religião pinta. Ele tem que ser nosso Pai, nosso amado. Ele tem que ser aquele que nós olhamos e inspira confiança. A confiança não deve e não pode ser algo difícil, pesado. Nós falamos de fé e nós, de uma forma didática, nós ensinamos e falamos como a fé opera. Mas, queridos, a fé, eu vou dizer uma coisa, a fé ela tem vida própria. Amém? Por que eu estou dizendo o seguinte? Por que eu posso dizer? Porque eu posso saber a doutrina da fé e mesmo assim não operar em fé. Mas quando eu conheço aquele que me ama, é impossível não confiar nele. A fé tem vida própria. A fé ela nasce, ela brota. Assim como o ódio, ele surge diante de uma situação. Diante de uma situação, o ódio pode brotar, a raiva pode surgir. Não é verdade? Eu acredito. Então a fé, ela é do mesmo jeito. Quando eu me deparo, quando eu, abro o meu coração e recebo revelação, conhecimento desse Deus tão grande, a fé ela brota. A confiança se levanta como um gigante. É tão importante que nós saibamos e conheçamos o nosso Deus e o nosso Pai. Por isso que Paulo diz, se Deus é por nós, Ele é por nós e por todos. A questão é, para você Ele é por ti? Amém? Para você Ele é por ti? Você se sente seguro e confiante quando a palavra diz Isaías, quando passarmos pelas águas, as águas não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, o fogo não vai arder em ti. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a sombra da morte, ou seja, eu estou andando tão próximo que a morte está aqui, está produzindo sombra. Eu estou andando debaixo da sombra da morte. Ele diz, eu não temo, porque tu estás comigo. Ele não disse outra coisa, queridos, é relacionamento. O que Deus espera de nós é relacionamento. E relacionamento não é algo que eu aprendo ouvindo, mas vivendo.
me aproximando de Deus, como diz a palavra, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Que Deus é por todos, Ele é, mas para você Deus é, ou Deus Ele é uma religião? Deus é quem para você? Quem Deus é para você? Ele é o Criador ou Ele é o Pai? Ao ponto de você ter ousadia de se aproximar dEle e reclinar a cabeça no peito? Ou tu vais ficar como os outros discípulos? Porque Pedro, que andou por sobre as águas, diga de passagem, no momento que eles estavam lá na ceia, Pedro disse, João, pergunta para ele quem é que vai trair. Porque João estava próximo. E João reclina a cabeça e diz, Senhor, quem é que vai te trair? Porque João tinha uma proximidade. E eu digo, essa proximidade não foi Jesus quem criou, foi João. Ele foi, até que ficou bem próximo. Aleluia. Aleluia. Ninguém fala de amor como João. João não fala de amor. Nós sabemos que amor não é o dom por causa de João. João diz, amor é Deus. Deus é amor. João entendeu que o amor não é um dom, porque se João não tivesse dito, se nós olhássemos pelos outros versículos, até por Paulo, pelos outros textos, nós concluiríamos que o amor era um dom. Porque Paulo diz, ainda que eu fale ali, se não tiver amor, se não tiver amor. Então Paulo fala de amor com muita propriedade, mas João diz, amor não é um dom, amor é o próprio Deus. Saiu de tudo, sabe? Oh, aleluia. Deus seja louvado. Amém, queridos? Deus é o nosso Pai. Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, que sempre está comigo. Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Deus é tão maravilhoso que Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que está no ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ai, sabe, mas deixa eu ver aqui, mas o meu problema, será que Deus deseja resolver? Será que Deus deseja me ajudar? Será que Deus Ele deseja? Eu pergunto, se você fosse pai ou mãe, e se teu filho tivesse um problema semelhante ao que você tem, e se você tivesse o poder de ajudar, você ajudaria, sim ou não? Claro! Então como é que você pode achar que Deus não deseja te ajudar? Como você e eu podemos achar que nós somos mais, amém, amáveis do que Deus? Mas eu não conheço nenhum versículo, nenhuma promessa. Só saiba de uma coisa, Deus Ele deseja. Só tenha essa certeza. As outras coisas elas virão, mas tenha uma certeza, Deus está contigo. Amém? Só tem essa certeza, Deus Ele está conosco, Ele não nos abandona. E Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia. Amém? Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém. Aleluia. Deus, Ele não é, aleluia, um conjunto de regras. Cuidado, queridos, para não estar se relacionando com regras e achando que está se relacionando com Deus. Amém? Foi isso que Jesus disse dos dois homens que estavam orando. Um disse, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Não foi? O outro batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. A Bíblia diz que um foi ouvido, o outro não. Aleluia. Não se relacione com regras. Obedeça a palavra, mas sabendo que a palavra é resultado não de regras, mas da palavra do teu amado Deus, do teu Pai querido. Amém. Aleluia. Nós teremos um ano maravilhoso. Ai, Deus queira, Ele quer.
A questão é, você precisa enxergar isso. Nós precisamos enxergar isso. Amém? Nós precisamos ver isso. E como diz Paulo para Timóteo, toma posse, ou seja, tenha por certo isso. Aleluia. Você pode ficar de pé para nós orarmos?